Amém? Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Agora eu chamo a atenção de todos e vamos agora para o melhor. Amém? Eu quero a atenção dos que conhecem. Aqueles que não conhecem, para nós evitarmos conversa. Então nós vamos agora iniciar a nossa reunião e eu gostaria de chamar o irmão Souza para fazer a abertura com oração. Hoje é uma noite especial. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui pela Tua infinita graça, Pai. A Tua graça que nos trouxe aqui nesta noite. E o Senhor Jesus Cristo é o dono da festa. O Senhor vai abençoar cada um dos que se faz presente aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso mestre. E Ele é quem vai falar em cada coração aqui nesta noite, Pai. Não importa, Senhor, o tipo de problemas que as pessoas estão enfrentando. O nosso Deus é maior do que todas as coisas nas faces dessa terra. Ele é o Criador. Ele é o nosso Redentor e Ele é o Deus que resolve todos os problemas. Ele é o Deus que traz a saúde, meu Pai, para aqueles que não têm saúde. Aqueles que estão, Senhor, com a enfermidade, Deus, Ele é o curador. Se você crê nesta noite, colocar o seu coração ligado na palavra de Deus, você vai ter a vitória nesta noite. Deus, Ele é o Deus que nós confiamos. E é o Deus vivo que nós vamos apresentar para você nesta noite. Ele é o Deus que faz o paralítico andar, faz o cego ver, faz a mulher com 12 anos com fluxo de sangue ser curada. E nesta noite esse Deus não é diferente. Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. É o Deus que nos carrega. E Deus que abençoe a cada um de nós, abençoe os louvores, abençoe aqueles que vai trazer a mensagem, os músicos, que o Senhor esteja com as suas mãos de graça, ajudando a cada um nesta noite. Oh Deus, muito obrigado, nós te agradecemos no nome que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que nós devemos ter em nossas vidas. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Dai-me graça, Senhor. Coríntios número 40, nós vamos começar cantando Coríntios número 40. Os que sabem, a igreja que sabe, acompanhe. Dai-me graça, Senhor. Para você.
Agora essa aqui eu vou dedicar aos nossos visitantes. Os nossos visitantes convidados da irmã Maria José. 240.
Vamos chamar o primeiro aqui, para dar uma palavrinha, o irmão Pedro Rocha. O irmão Pedro Rocha é bem conhecido aqui. Ele é da terrinha, é cunhado da irmã Maria José, esposa da irmã Rosário. Falei tudo. Irmão Pedro tem uma palavra de 10 minutos. Irmão, nos perdoa, nós temos que começar às 19 horas. Começando praticamente às 19h30. Mas eu estou em casa. E lá em casa tem hospedagem. Posso que vier de Teresina. Boa noite, com Jesus. O Senhor é a força de nossas vidas. Para a meditação, quero ler 2 versículos encontrados no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Paulo, no capítulo 7, e o versículo 37 e 38, onde está escrito: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão de seu rio. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossas vidas. Marca aqui o relógio, né? O tempo é ouro. Ninguém pode perder tempo, né? Eu quero, nesta noite, nesta oportunidade, tomar a palavra o último dia. A Bíblia Sagrada, a carta magna de Deus para a humanidade, ela está nos advertindo do último dia. Como está escrito em São Mateus 24, versículo 12: se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O último dia. Quando seria? É uma pergunta. Quando seria esses últimos dias? Na era que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia. Nós estamos há 115 anos dentro da era de Laodiceia. Ela começou no ano 9, no século 20. Se você for bom de matemática, você vai somar e você vai ver que nós estamos há 115 anos já nos últimos dias. E se nós observarmos, nós vamos ver no término das eras anteriores, elas encerram com a advertência do Espírito Santo, dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a era que nós estamos vivendo, para nós, da era de Laodiceia,
o Espírito Santo está nos advertindo, está nos alertando acerca do fim da história da humanidade e está nos dando oportunidade de vida eterna. E uma das advertências para a igreja que está em Laodiceia é uma delas. O Espírito está dizendo: o amor egoísta, o amor pelas coisas materiais, tem tomado o lugar do amor de Deus nas pessoas. Devemos nos resguardar do poder do pecado. Porque se assim nós não fizermos, nós vamos sentir a frieza, a mornidão da igreja do último dia, a rejeitar a palavra de Deus, a única que pode nos ajudar e nos levar para o céu. Amém? Amém. Tinha mais coisas aqui, mas o tempo não vai permitir, né? Deus os abençoe, fiquem à vontade, tenham liberdade de adorar o nosso Deus, porque Ele se faz presente aqui nessa noite. Aleluia. Deus os abençoe. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Com Pedro Rocha. Esses irmãos que ainda bem que eu não tenho nada, só mesmo batidinho no coração. Mas a alegria que essa turma me fizeram hoje. Olha aqui quem estava escalado hoje aqui. Irmão Pedro Rocha, irmão Miguel. Irmão Souza, Josiano, Pedro Rocha e Tiago. Vocês vão ficar para a próxima, viu? Eu não poderia deixar eles virem aqui só para ouvir. Eles vieram falar e ouvir também. Amém? Amém. É sono, é sono. Agora começou. Já se eu tenho que ir mais para lá um pouquinho. Vamos cantar mais um hino? Pois é, irmão Souza, irmão Joseano. O cantor me passou no cântico. Você não sabe nem o que foi que me passou. Não, claro. É o 134. Jesus convida para comer. Anota é mim. Esta viagem eu não posso
Eu tô ficando velho. Só não vi foi nascer. É porque eu mudei para Pirituba, que eu estava morando em Teresina. Aí eu esqueci o nome dela.
Agora, irmão Miguel também terá sua participação aqui. Boa noite com o Senhor Jesus, amém? Agradeço a consideração do pastor Francisco, pastor desta cidade, a voz de Deus nesta cidade, para todos aqueles que hão de herdar a vida eterna. E também agradecido pelo convite da irmã Maria José, que ao invés de receber presente, ela está dando presente. Porque se todos os seus convidados, que ainda não conhecem a verdade, soubessem o tamanho deste convite, voltariam daqui pensando diferente. Porque o convite que ela fez e está doando a todos é um convite não somente para usufruir dos manjares, mas também para alimentar a vossa alma. O alimento vai alimentar o físico, mas o que alimenta a alma do homem é o Evangelho, é as boas novas de salvação. E que boas novas de salvação é essa que a irmã Maria José está compartilhando com todos os seus convidados? É que o povo saiba o que Deus tem feito por cada um de nós, porque é disso que as pessoas precisam saber. O que Deus fez por você. É hora de nós sabermos o que Deus fez por mim, por você, por nós, que é isso que o mundo não conhece. O mundo conhece de sistema, o mundo conhece de credos, o mundo conhece de dogmas, mas saber o que Deus tem feito é disso que as pessoas precisam saber. No momento em que nós estamos vivendo, em que em cada esquina se encontra uma igreja nominal, mas a cidade continua piorando. Os crimes, os divórcios, os estupros contra a família, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra a nora, e assim por diante. E o que falta na família? Para trazer essa família, aquele afeto, com aquele amor genuíno, verdadeiro, o que falta não é igreja, porque a cidade disso está cheia. O que falta nas pessoas é Deus na família, é Deus no coração do homem, da mulher, dos filhos, da esposa, do esposo. Sem Deus, esta família não pode permanecer de pé só. Então, o que a irmã Maria José está oferecendo aos seus convidados hoje é o direito de saber o que Deus fez por você. E o que Ele fez por você está escrito em João capítulo 19, versículo 17. Aonde está escrito: levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Gólgota, que em hebraico se chama lugar da caveira. Lugar da caveira. O que dinheiro não faz, o que prata não faz, o que o ouro não podia fazer, porque Deus requereu do seu próprio Filho o sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão de pecados. Então, o sangue de impuros não podia pagar o preço. Mas João 3,16 é o versículo áureo para nós, seres humanos, saber o que Deus fez. E o que Ele fez?
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é lido em todo o mundo, em todas as nações, mas de maneira aleatória, sem saber o significado do que realmente é o sacrifício de Jesus Cristo. E veja que, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes em Jerusalém, a palavra de Deus veio a João no deserto. Por isso que as igrejas de hoje, olhando para a prata, olhando para o ouro, olhando para o dinheiro, oculta a verdade das pessoas, vendendo cura, vendendo libertação, uma vez de que nós, crendo na palavra, crendo no Evangelho, isso já é comissionado para nós. Recebemos de graça a cura, a libertação, a salvação das nossas almas. De maneira de graça, porque Jesus diz: receber de graça e dar de graça. Dar de graça o que de graça recebeu. Mas o mundo chamado Evangelho está ludibriando as pessoas, vendendo o Evangelho como fizeram nos dias de Jesus. Porque sendo João Batista o profeta de Deus, às margens do Rio Jordão, preparando o povo para que recebesse aquele a quem ele estava precursando, que era Jesus, o povo vinha ao profeta e ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um que eu não sou digno de levar a sua alpaca. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem era esse? O profeta apontando Jesus para o povo. Não era a igreja de Caifás, não era a igreja de Anás, não era a igreja de Herodes, não era a igreja de Pilatos, porque foi elas que crucificaram o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus abria os olhos ao cego, os surdos ouviam, os mudos falavam, os paralíticos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos eram ressuscitados e aos pobres era anunciado o Evangelho. E eles com ira com isso, o que deram para ele? Uma cruz. Porque cruz é o símbolo da maldição. É o símbolo da maldição. E ele se fez maldito por mim, por você, para que você pudesse, em seu dia, se você vivesse nos dias dele, se você estivesse com ele, estaria ao lado dele. Se você viveu hoje, o Evangelho está aqui, sendo falado, sendo pregado, sem mácula, sem ruga, de maneira clara. Por quê? Porque nós estamos aqui através de uma mensagem profética que precursa a segunda vinda de Cristo. Ele há de vir a segunda vinda. Para quem? Para o mundo? Não. Ele vem para aqueles que esperam, para aqueles que receberam Ele, para aqueles que hão de receber Ele. De que forma? Mental? Porque o homem que é no evangelho mental, que aceita Ele fazer o que bem dá na telha, mas não é dessa forma. Não é um evangelho mental, é um evangelho que te faz mudar do vinho, da água para o vinho. Esse evangelho te faz mudar da água para o vinho. E é isso que nós somos comissionados a fazer, a levar as pessoas. É o que está escrito. Porque Deus é responsável pelo que Ele disse, não pelo que Ele não disse. E nisso nós estamos seguros de que Deus está falando esta noite. Por quê? Para nós encerrar aqui,
deixa eu te trazer um quadro antes de Jesus, para você ver o tamanho, o poder do sacrifício sangrento de Jesus Cristo. Agora, nos dias do profeta Josué, em que Josué estava destruindo todos aqueles que habitavam na terra de Canaã, porque a terra de Canaã era dada aos hebreus. E lá tinha hebreu, tinha heteu, tinha isso, tinha toda a raça de gente. E eles tinham que limpar esse povo, que Deus disse que a terra era dele. E Josué ia limpando tudo. Mas essa notícia de que ele vinha varrendo tudo, limpando tudo que era de inimigo da frente dele, uma mulher chamada, uma mulher de vida pregressa, uma mulher de vida ignorada pela sociedade, pela religião, foi a única que pôde ouvir o que Deus estava fazendo. Se ele destruiu aquela nação que é poderosa, o que não vai acontecer com Jericó? Jericó era uma cidade potente, mas arrogante, soberba, orgulhosa, que cria em outros deuses, mas o Deus real vinha tirando tudo que era heveu, heteu da frente do seu povo. Então ela ouviu que ele vinha destruindo as nações, mas ela sentia o desejo de salvação, de viver, embora sua vida não fosse correspondida, mas ela queria viver. E Deus enviou através de Josué 2 espias para espiar a cidade, e eles entraram disfarçadamente e descobriram que eles eram hebreus. E quando descobriram que eles eram hebreus, o exército de Jericó foi atrás deles para matar. Mas esta mulher chamada Raabe, prostituta, que sua casa era um prostíbulo, ela discerniu que aqueles espias eram hebreus. E o que ela fez? Ela recebeu e escondeu eles. Quando o exército chegou, disse: nós vimos 2 varões aqui. Nós chegamos a ver 2 varões, e ele entrou na tua casa. São hebreus, estão espiando a cidade para destruir. Ela disse: se vocês correrem, vocês não alcançam eles. Eles passaram aqui e correram. Se vocês forem, vocês ainda alcançam eles. E eles 2 escondidos lá no paiol. Aí foi o exército atrás deles. Acho que até hoje eles estão procurando eles. Porque quando eles passaram, Raabe disse: está livre agora. E eles quiseram ir embora. Ela disse: antes que vocês vão, me dê um sinal de que minha casa permanecerá de pé. Glória a Deus. Aleluia. E eles deram um pedaçozinho de fio de escarlate. Escarlate é vermelho, carmesim é vermelho. E eles deram para ela: olha, amarre esse cordão em sua janela. E digo mais: tudo que você amar, tudo que você desejar, coloque dentro da sua casa. E o nosso voto será válido se, quando nós viermos, esse cordãozinho vermelho esteja amarrado na janela. Toda Jericó foi destruída. Os muros potentes caíram. Todos morreram. Mas a casa de Raabe e todos que elas convidou e colocou dentro, vivem até hoje. Vive até hoje. Se um cordão que apontava o sacrifício de Jesus Cristo salvou a Raabe e sua família, porque o sangue de Jesus Cristo não fará na sua vida?
O que o sangue de Jesus Cristo não fará em seu lar, em sua família? E como é que esse sangue vem a mim? Vem a você? É invocando o nome do Senhor Jesus Cristo no ato batismal. Quando você recebe esse nome, descendo as águas e levanta, seus pecados são lançados no fundo do mar do esquecimento. Deus jamais lembrará dele. E você se torna filho e filha de Deus. Por quê? Foi esse o sinal que ele deu para cada um de nós. Mateus 16, versículo 24. Aquele que quiser vir após mim, não é tomar a igreja da esquina, mais porta de casa, não é a tradição da vovó, da mamãe. Isso não te leva a nada. Mas o que está escrito em Mateus 16, 24 é assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie o seu ego, o seu intelecto, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, e terás um tesouro no céu. Você quer? É dessa forma. Que Deus continue abençoando. Não posso ir mais adiante porque tem outro e o tempo é curto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe em nome de Deus. O tempo corre mesmo. Agora o hino de número 149, face adorada.
veio o pai, agora vem o filho. Irmão Abel. Irmão Abel Rodrigues. Amém. Boa noite com Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade, cumprimento a todos, com Deus abençoe aqueles que vos conhecem, aqueles que estão conhecendo agora, amém? Quantos aqui são cristãos? Quantos aqui são cristãos? Entenderam, né? Quem é cristão vai entender a pergunta. Quantos aqui são cristãos? Levante sua mão, por favor. Amém? Pode levantar sem medo. Se você é um cristão, você não tem medo de confessar que é cristão. Amém? Amém. Então todos são cristãos? Amém? Eu não perguntei se você é da A, da B, da C ou da D. Eu perguntei se você é cristão. Um cristão. Quando foi que primeiro os homens começaram a citar cristão? Né? São aqueles que conhecem a Cristo. Aqueles que pregam o Evangelho de Cristo e creem nesse Evangelho são chamados de cristãos. Quantos creem no arrebatamento? Levante sua mão. Quem sabe o que é arrebatamento? Eu vi que alguns cristãos que disseram que eram cristãos não levantaram. O arrebatamento, que nós chamamos de arrebatamento, é um rapto, é a segunda vinda de Jesus Cristo. É o encontro de Jesus Cristo, noivo, com a sua noiva. Então ele separou um povo seu, zeloso de boas obras, que esse povo faz parte de uma noiva. Este povo é o povo que Deus tem preparado para se encontrar com Ele naquele dia, que ninguém sabe a hora, nem o dia, nem o segundo, nem o minuto. Não é isso? Amém? Amém. Quem é cristão sabe disso, não sabe? Amém. Então, chegará um dia que Jesus vai voltar. Não é isso que o cristão crê? Amém. Não é isso que o cristão almeja? Que Jesus vai voltar. Ou nós vamos viver essa vida aqui, o resto da vida, sem esperar nada, só ir caminhando para a igreja e sem esperar nada. É isso que a Bíblia promete? Não. É? Não é isso. Jesus Cristo nos prometeu que Ele iria voltar. Ele disse, ó, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Quem é cristão, não importando qual é a sua denominação, ou qual é o título da sua igreja, ou a placa que ele confessa fazer parte, todos os cristãos aguardam esse dia. Todos. O cristão ele tem mais uma característica. Na Bíblia está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que você invoca o nome do Senhor? No ato batismal. Você invoca o nome do Senhor no ato do batismo. No ato do batismo. Em Mateus 28, 19, acompanhe esse raciocínio aqui. Em Mateus 28, 19, está escrito que o id de Deus, a ordem de Jesus Cristo, quanto ao batismo, dizendo que todos fossem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que está escrito em Mateus 28, 19? É isso? Vamos lá em Mateus 28, 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Eu não vou delongar, tá bom? Não vou demorar muito. Mas, ó, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quantos aqui
que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por favor, levante sua mão. Hã? No nome. Hã? Tem gente em dúvida, eu não lembro, né? Tem gente que vai dizer assim, eu não lembro, né? Eu não sei se eu fui batizado, em que eu fui batizado, né? Mas quantos aqui já foram batizados? Batizados. Ok, tá bom. Então Jesus Cristo deu uma ordem. Se você é discípulo de Jesus, você tem que receber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não recebe o nome, você não é discípulo de Jesus. Amém? Estou falando alguma coisa errada? Não, mas acabamos de ler. Fazei discípulos, batizando no nome. Agora, qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus Cristo deu uma ordem em Mateus 28:19. Quando você vai na Escritura, que é esse livro aqui, que todos conhecem, é o livro mais vendido e mais lido do mundo. É esse livro aqui. Todo mundo pode dizer. Tanto que quando você fala em Bíblia, as pessoas dizem assim, não, eu já tenho uma igreja, não, eu já leio a Bíblia, eu já sei, eu já conheço tudo. Então, ninguém está inexcusável diante de Deus. Ninguém vai poder chegar naquele dia do julgamento e dizer, eu nunca ouvi o Evangelho. A Bíblia diz que a natureza torna todo homem inexcusável. A criação faz com que você não tenha nenhuma desculpa diante de Deus. Nenhuma. Nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu nunca tive uma oportunidade. Porque Deus tem dado oportunidade para você no momento em que você respira. Você está respirando e é Deus te dando a oportunidade de fazer uma decisão. E a sua decisão declara qual é o seu destino. Você é um discípulo de Jesus? Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Agora eu vou te dizer qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é o nome. Eu sou pai, minha filhinha não está aqui, mas eu tenho duas filhinhas pequenas, o tamanho dessa mocinha que está no celular aqui. Eu tenho duas pequenas. E essas duas, eu sou filho, meu pai está ali, ó. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou pai. Eu também sou espírito, porque eu estou aqui, ó, falando. Tem um sopro aéreo de vida em mim. Então eu sou pai, filho e espírito. Mas qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Abel. Então Jesus Cristo ordenou que os discípulos, Pedro, João, todos eles ouviram diretamente de Jesus. Todos eles. Ele ordenou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Agora, quando você vai nos atos batismais, Mateus 28:19 não é um ato batismal, é uma ordem. É Jesus ordenando. Agora, quando você vai nas ações de batismo dentro da Bíblia, você não encontra nenhuma vez os discípulos repetindo os títulos, que eu também tenho, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhuma vez na Bíblia, em nenhuma Bíblia, nenhum tipo, nem na Bíblia armeniana, nem na Bíblia batista, me permitam citar, nem na Bíblia da Testemunha de Jeová, nem na Bíblia católica, nenhuma Bíblia você vai encontrar um ato batismal repetindo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Por que muitos que se dizem hoje cristãos receberam os títulos Pai, Filho e Espírito Santo sobre suas vidas? Por quê? Por quê? Até 306, depois de Jesus Cristo, os homens batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Quando você vai em Atos 2, Atos 2 é o cenáculo. Quem conhece a Bíblia vai saber, Atos 2 é o batismo do Espírito Santo, não é? Os cristãos. É isso, né? Lá os discípulos estavam todos reunidos. E em Atos 2 eles estavam aguardando aqueles 120 homens, aguardando a descida do Espírito Santo. Em Atos 2 foram batizados quase 3.000 almas. A ação de batismo, ato batismal, quase 3.000 almas. E nenhuma daquelas almas foram batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todas foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Todas. Quando você vai em Atos 19, de 1 a 5, você talvez possa dizer: não, mas eu já fui batizado nos títulos mesmo, e eu estou seguro com isso. Eu já fui batizado nos títulos, e eu estou seguro com isso. Quem que Jesus Cristo disse que era o maior homem nascido de mulher? Quem que Jesus Cristo disse que era o maior homem nascido de mulher? O nome dele se chamava João Batista. João Batista batizou o próprio Jesus Cristo. E João Batista, ele batizou pregando o que após ele havia de vir, que era Jesus Cristo. Ele batizou para o arrependimento nas águas. Quantos discípulos de João Batista, o maior homem nascido de mulher, aqueles que já tinham sido batizados no batismo de João, se encontraram com o apóstolo Paulo em Atos 19, eu estou citando a Escritura, em Atos 19, eles se encontraram com Paulo, e Paulo perguntou para eles: recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? Já receberam o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? É uma pergunta importante. Paulo não perguntou se eles eram da igreja tal, da igreja A, B, C ou D. Não, ele perguntou aqui, ó: você já recebeu o Espírito Santo? E aqueles discípulos de João Batista responderam: nós nunca ouvimos que haja Espírito Santo. Nós nunca ouvimos isso. Quem conhece a Bíblia está... É isso aí mesmo. Que eu estou citando exatamente como está escrito. E aí Paulo perguntou para eles: em que sois batizados então? Se você nunca ouviu que há Espírito Santo, em que sois batizados então? Eles responderam: no batismo de João. Paulo respondeu: certamente João batizou pregando que após ele havia de vir, que é este Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eles foram batizados ali em Atos 19, novamente rebatizados em nome do Senhor. O que falta para você receber o nome do Senhor? O que está faltando? É importante receber esse nome. Se você não tem esse nome invocado sobre você, como você pode ter segurança de salvação? Ah, mas eu já tive. São títulos. São títulos. Desde 306, todos, a igreja se uniu com o Estado, e aí eles se separaram. Pai, Filho e Espírito Santo, eles colocaram o Deus Sol, a mãe o Deus Sol, e a igreja, e os deuses romanos se juntando a isso. Depois você pesquisa na internet Concílio de Nicéia, você vai ver. Gente, o que eu estou falando aqui é o que é necessário para que, se você sair pelo aquele portão e assim Jesus estiver voltando, isso é necessário para você se salvar. Se você aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo, você está descansado. Agora, se você estiver agarrado a uma placa de igreja, a um batismo trinitariano, você não pode dizer que tem segurança, porque não é bíblico. Procure o
ato batismal na Bíblia retira esse batismo, esses títulos. E você vai ver, se você ama o que está escrito, você vai brigar para cumprir o que está escrito. Agora, se você não liga para o que está escrito, o céu não é para você. O céu é para aqueles que amam a palavra de Deus. Se você não ama aquilo que está escrito, não, mas o céu é para todos. Não, o céu não é para todos. A Bíblia diz que Deus derramou o seu sangue por muitos, não por todos. Agora, se você ama o que está escrito, você vai dizer: rapaz, eu quero estar dentro dessa escritura. Em nenhum momento aqui nós citamos o título da nossa igreja. Nós não temos interesse de você se unir à nossa igreja. Nós queremos que você se una ao que está escrito. Se una a isso. Leia aquilo que está escrito. Não fique dormindo, achando que... Não! Olha, no cenáculo haviam 500 homens. Jesus disse assim: olha, ficai aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Haviam 500. Passou umas semanazinhas, alguns dias, ficou só 120. Por quê? Porque os homens entenderam que já tinham recebido o Espírito Santo. Há muitos hoje que acham que tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não nega aquilo que está escrito. Se você nega aquilo que está escrito, você não tem o Espírito Santo. Parece uma mensagem dura, parece. Mas lembra daquele Jesus entrando naquele mercado diante do templo de Deus, destruindo tudo? Por que ele estava fazendo aquilo? Zelo. E nós estamos zelosos não é pelo o dinheiro que há no seu bolso, não. Nós estamos zelosos pela sua alma. Pela sua alma. Nós não temos nem um pingo de interesse de saber nem o seu nome. Nós só queremos saber se você recebeu o nome do Senhor na sua vida. Porque é isso que te dá segurança, gente. Eu vim de Teresina para dizer isso para vocês. Parece, eu não sou ninguém, mas escuta o que está escrito. Escuta o que está escrito. Se você tem algum questionamento, nós estaremos depois da reunião. Nós temos panfletos, nós temos tudo para você pegar sua Bíblia e ler. Qualquer Bíblia, pegar e ler. Mais uma vez, nós não estamos apontando para o título da nossa igreja, nós estamos apontando para palavra. Deus te abençoe. Graças a Deus. A gente quer agradecer de todo o nosso coração aos convidados da irmã Maria José. Todos os nossos cultos são transmitidos. Todos os nossos cultos são transmitidos. E também nós temos a web rádio Zoe. É 24 horas no ar, sabe? Web rádio Zoe. No nosso panfleto não tem o endereço. Tem só o endereço da onde a gente se congrega. Eu não me identifiquei no começo, mas os irmãos já me adiantaram, né? Eu me chamo pastor Francisco Costa, sou o pastor da irmã Maria José e de alguns irmãos que estão aqui, que congregam conosco. O nosso endereço é Conjunto Mutirão, quadra 2, casa 2, bairro Prado. Você já conhece, Piripiri. Os dias de culto são quartas e sextas, às 18h30 e domingo, 8 horas, 7h30, com a escolinha das crianças e a escola bíblica dominical, que vai das 8h30 até as 10h30. Você é o nosso convidado. Aqui, se algum de vocês desejar este panfleto, levante a sua mão, que um dos irmãos vai deixar o que desejar, tá bom? Não, eu quero só para me pegar a maçã. Não, para você ler tudo que foi falado
Quase todos estão aqui nesse folheto. Os que desejarem, tá bom? Vocês levantem a sua mão, ou o diácono, o irmão Pedro Rocha, vai deixar lá até você, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Está faltando mais alguma coisa? O nosso canal é Tabernáculo da Fé, Deus em seu povo. São transmitidos ao vivo todos os cultos. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo. Aqui não tem, né, irmão Tiago? Não tem o nosso site aqui, né? Tem não. Mas é para você colocar Tabernáculo da Fé, Deus em seu povo, piripiri. A página vai aparecer. Então a glória de Deus, né? É Deus em seu povo. Deus em seu povo. Mais um daquele, cadê? Está dormindo? Como é que é o nome? Elisa Raquel. Está dormindo? Irmã Elisa Raquel, eu quero te ouvir de novo, para nós encerrarmos. Cadê ela, essa menina? Elisa. Agora eu sei. Elisa Raquel. Não é Raquel Elisa, não. É quase parecido, mas não, né? Elisa Raquel. Então nós vamos para encerrar, ouvir mais esse hino que vocês que chegaram por último não ouviram. Ouça com atenção. Você é especial. É folha e pó.
encerrar. Irmão Pedro, quando terminar a oração, aí o senhor sai com o folheto aí, quem desejar, tá bom? Quando tem alguém que não tem para levantar a mão, você vai lá, quando você chegar pertinho, receba. Está bem na minha pasta, tá bom? Irmão Maria José, quer agradecer? Se quiser vir à frente, pode vir aqui, irmão. Aí no final nós vamos fazer a oração. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, que é o dono da minha vida. E gostaria também de agradecer a Deus por a vida de cada um de vocês, pelos amigos que estão aqui, quase com vocês, e também porque teve muito mais gente, mas muito espalhada. Mas eu quero agradecer a Deus pela números que não compareceram. Né? E aí também quero dizer para vocês, agradecer o Lourenço, o César, enfim, todos vocês que me deram maior força. Eu estou aqui agradecida a Deus por tudo. E quero dizer para as irmãs e amigos, eu fiz pouca lembrança. Se alguém não ganhar, me procure depois que eu vou fazer, tá certo? Porque foram as relações. E também, os homens também, eu fiz uma mini lembrança. E passei várias noites sem dormir. Mas o homem que não receber a lembrança, me procure depois que digo, mas eu não ganhei. Que eu vou lhe dar a lembrança, tá bom? E quero agradecer a Deus por toda a minha vida. Só estou triste porque falta 2, 3 pessoas na minha vida que não estão aqui. Um está com Deus, e outro é o filho, e a minha irmã mais nova que mora em São Paulo. Mas me deu muita força também. E a minha irmã mais velha, é do meu coração, a outra minha irmã lá também mora no meu coração. E, inclusive, eu tenho ela como minha mãe, né? Porque uma foi trabalhar muito jovem, trabalhar nas casas, e a outra se formou e terminou de nos criar. E aí eu digo assim, sempre eu digo, até aqui me ajudou o Senhor. E aqui agradeço a todos vocês que compareceram e pode aguardar que vai ter alguma coisa, viu? Suco de goiaba, um chazinho, um suco de coentro com salsinha, muito bom, viu? Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Vamos fazer olha, mas ele não pode contar vocês não, viu? Nós vamos encerrar agora com a oração. O irmão Abel vai fazer essa oração para nós, tá bom? Aí sim, aí nós vamos encerrar. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, primeiramente, Pai, nós queremos agradecer pela Tua presença em nosso meio, Pai. Também, Pai, agradecemos pela vida dessa irmã, Senhor Deus, pela alegria, pela saúde, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem dado a ela, Pai. Por esta família, Pai, que o Senhor possa continuar presente no meio deles, Pai, abençoando, fazendo, Pai, reinar a saúde no lar dessa família, Pai. Senhor Deus, o que estiver, Pai, de armadilha, de laço de Satanás, que possa ser desfeito, Pai. Te pedimos também, Pai, pelo que será consumido por nós agora, que o Senhor possa, Pai, consagrar, abençoar as mãos que fizerem, Pai. Te pedimos também por tudo, Senhor Deus. É só gratidão que há em nosso coração. E é isso, Senhor Deus. Por isso nós te agradecemos. Pela presença de cada um aqui, Senhor Deus. E por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Amém, Deus os abençoe. Agora, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Ô, Pai, não, daqui um lanchezinho aí. Deus abençoe a cada um que nos suportaram. Vai nos perdoando se a gente feriu alguém, tá bom? E espere mais alguma coisa, né? Deus os abençoe no nome do Senhor.
Senhor Jesus Cristo. O santo